Graças a Deus, meus irmãos, Deus seja louvado. Eu gostaria de convidá-los a abrir no texto de João, capítulo de número 13. Hoje nós estamos celebrando mais uma vez a ceia do Senhor. Como é de costume, nós trazemos sempre uma reflexão em relação a esta celebração. João, capítulo de número 13. É a forma como João registrou esse momento de Jesus, com os discípulos. Todos encontraram? Vamos ler o texto. Diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa,
Pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, mais uma vez reunidos no santo lugar para cultuar o Teu nome. E por meio de Cristo render louvores e glórias a Ti. Diante de nós está a Tua santa palavra, a qual nós acabamos de ler. Que o Senhor nos instrua por meio dela. Que o Senhor nos oriente, nos agracie e nos conduza em segurança, sempre para fazer a Tua santa vontade. Por isso, ó Deus, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Que o poder do Teu Espírito Santo opere em cada um de nós, para que possamos compreender e entender a Tua voz, o Teu direcionamento, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a celebração da ceia não é um momento vazio, ou melhor, os símbolos que aqui estão, o pão e o vinho, qual nós celebramos a ceia, não são vazios. A ceia nos comunica, nos traz uma mensagem poderosa. Eu ousaria dizer que ela expressa grande parte da obra de Jesus, a obra sacrificial de Cristo. A ceia nos mostra o poder libertador de Jesus. A ceia nos mostra que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. A ceia nos mostra que em Cristo nós fomos justificados. A ceia nos mostra que no sangue de Jesus nós somos totalmente purificados, né? A ceia nos mostra que Deus faz um pacto conosco através de Cristo. Enfim, e tantas outras coisas que está permeado nas Sagradas Escrituras, está permeado no Novo Testamento, trazendo inclusive aquilo que já estava no Antigo, né, com o simbolismo que lá estava. Então, a ceia do Senhor nos remete a esta obra grandiosa e graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse episódio aqui, que é o último momento de Jesus, ou a última ceia, a última celebração da festa que havia entre os judeus de 7 dias, inclusive, culminando ali, tendo a Páscoa, né? E as demais festividades desses 7 dias. Jesus tem um momento com seus discípulos que é relatado nos evangelhos sinóticos, mas João traz um olhar, vamos dizer assim, mais detalhista, traz outros detalhes, por certo, já sabendo do que circulava em relação ao que havia sido registrado em relação à ceia, ele quis trazer mais o seu olhar sobre este fato. E quando nós olhamos para este capítulo 13, várias coisas são ditas aqui, nós não pretendemos, né? E não iríamos fazer isso porque iria tomar muito tempo, tratar de cada ponto do que foi lido aqui, mas em linhas gerais, nos é mostrado alguns elementos, algumas coisas que são importantes para nós compreendermos em relação a esse momento que se funde ou que se mistura com a celebração ou com a instituição da ceia do Senhor. Então, começando o capítulo de número 13, João faz questão de registrar que antes da festa da Páscoa, e entenda a festa da Páscoa como todos os outros eventos envolvidos das festas que estavam ali ocorrendo, né, dos pães asmos e inclusive a Páscoa. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João faz questão de registrar exatamente de que Jesus
estar ali num dos seus últimos momentos, levando a cabo, e é isso que é a celebração da ceia, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Jesus está mostrando para os seus discípulos que os ama, e João faz questão de registrar aqui e mostrar que ele vai cumprir o propósito do qual ele veio fazer, que é o seu sacrifício pelos que o Pai escolheu, como é dito aqui no texto, os escolhidos de Deus, a qual ele derrama ou ele entrega a sua vida para a salvação destes. E João faz questão de relatar de que nesse sacrifício, ou nesta obra que Jesus faz, ou nesta entrega, é uma demonstração de amor. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, devemos relembrar ou entender que ela expressa ou demonstra para nós o amor de Cristo por cada um de nós, o amor sacrificial. Jesus se entregou por você, como foi cantado aqui, né? Se entregou por mim. Então, Jesus se entrega por cada um dos filhos de Deus, a quem Deus separou. E é uma prova de amor, e João faz questão de relatar isso. Amou-os até o fim. Foi até a cruz e morreu pelos pecadores. A ceia simboliza este amor de Deus. E é preciso que quando nós sentemos à mesa do Senhor, reconheçamos o tão grande amor de Deus por nós. Segundo lugar, meus irmãos, nesse texto, nós podemos observar uma cena interessante, né? E que nos chama a atenção. Jesus estava com os seus discípulos, mas um deles era o traidor. Alguns que participam da ceia não estão em comunhão com Deus, pois seus corações estão mergulhados no pecado e o diabo já dominou sua mente. E era assim com Judas. Judas caminhou com Cristo 3 anos, aproximadamente, né? Judas esteve presenciando com os demais as maravilhas do Senhor. Mas quando o coração está obscurecido, quando o coração está dominado, a mente está dominada pela influência de Satanás e do diabo, o homem, parece que a incredulidade salta aos olhos, se externa, né? E Judas é um exemplo, meus irmãos, que mesmo aqueles que participam da mesa do Senhor, que andam com Cristo, não são de Cristo. Há alguns que sua mente está cauterizada, está envolvida ou está com o coração inclinado às coisas que não são de Deus. E Judas era um exemplo disso. Caminhou com Cristo, viu tudo que os outros viram, mas o seu coração estava mergulhado no pecado, na avareza, e Satanás dominava sua mente e seu coração. Ponto de que o texto relata de que, sendo ele o traidor, Satanás foi e se aproveitou daquele momento ali e fez se cumprir aquilo que também já estava profetizado a seu respeito. E é preciso que nós tenhamos consciência de que o diabo anda ao derredor dos homens para tragá-los. E nós, como crentes, que estamos na casa do Senhor, não precisamos apenas acompanhar a Cristo, é preciso se deleitar e se entregar a Cristo, né? Judas estava com Cristo, mas não estava em Cristo, né? Estava com Cristo, mas não em Cristo. Terceira coisa que nós notamos nesse episódio da celebração da ceia
é que Jesus ensina por meio da ceia a humildade. E assim que devemos servir uns aos outros. Versículo 3 ao 4, ele fala isso. Sabendo isto, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E aí começa o episódio de lavar os pés dos discípulos. Gálatas 5,13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. E Jesus parece que no meio daquela celebração, mostra para os discípulos, olha, que eles devem olhar um para os outros com igualdade e respeito e serviço mútuo. Eu, sendo mestre, servi vocês. Fiz isso. Então vocês, eu sou o mestre, vocês são os discípulos. Devem praticar as mesmas coisas. É um ensino de humildade cristã, de vida, de serviço de uns para com os outros. Então, na ceia, nós somos chamados à comunhão. Somos irmãos, uns que servimos uns aos outros, né? E devemos servir uns aos outros pelos dons que Deus nos deu. A gente vai entrar nesses detalhes mais à frente. Eu estou fazendo esse panorama. E em quarto lugar, um quarto destaque que eu queria trazer aqui também é que a ceia ou essa celebração também nos ensina que o povo de Deus já está purificado. Foi assim quando estava sendo lavado os pés e Pedro, né, sendo repreendido aqui pelo Senhor, se ele não quisesse deixar lavar os pés, não faria parte. Jesus diz assim, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus está falando de uma purificação que não é simplesmente uma limpeza externa, né? Exterior, da lavagem dos pés, mas de algo no próprio ser humano, da pureza. A ceia nos mostra que Jesus nos purifica. Bem, meus irmãos, dizendo isso, ou trazendo esses elementos para a igreja, através desse texto, dessa leitura, eu queria trazer algumas lições, ou tentar refletir com os irmãos algumas lições disso aqui. Disso que acabamos de ver, de ler, e desses pontos que eu destaquei aqui com os amados irmãos. O primeiro, meus irmãos, é o fato de Cristo ter nos amado. O fato de Cristo ter nos amado. Como diz aqui o texto no capítulo 3, logo no início. Deveria nos mover, e a ceia nos chama a isso, em gratidão a Cristo, em amor a Cristo e a dedicação de vida a Cristo. Cristo, por seu amor, nos chama a uma comunhão com Ele. Mas há uma comunhão plena, uma comunhão em que envolve o reconhecimento do que Ele fez por nós, gratidão, o reconhecimento de que Ele nos ama e que neste amor somos envolvidos e também passamos a reconhecê-lo e amá-lo, de tal forma que iremos servi-lo. Servir, dedicar-se a Cristo. E aí eu quero destacar alguns textos bíblicos que fazem essa relação, e que na ceia do Senhor, na demonstração deste amor de Deus por nós, nós devemos reconhecer isto diante de Deus e tentarmos praticar, tentarmos demonstrar ou viver desta maneira. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. E qual foi a graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus? A nossa salvação, através do sacrifício do Senhor. Pelo amor de Cristo a nós fomos alcançados. E Paulo reconhece que esta dádiva divina deve ser retribuída em gratidão.
E Paulo reconhecia que aquilo que Deus fez pelo povo de Deus merecia graça, ações de graça, gratidão a Deus, e que o povo deveria reconhecer isso. Vários textos bíblicos, nós somos direcionados a reconhecer que Deus é gracioso e bondoso para conosco, e que devemos louvá-lo e bendizê-lo por isso, ou seja, agradecê-lo, engrandecendo o seu nome por isso. E a ceia nos mostra que Cristo nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, e que devemos ter gratidão por tão grande salvação e graça. João, em sua epístola, ele faz uma relação do amor de Deus e do amor que nós temos a Deus, de uma troca em que, ao recebermos o amor de Deus, não há outro caminho senão devolvermos também amor. Se nós observarmos, quando alguém nos ama, não há como você detestar quem ama você, porque a pessoa que ama cuida, quer o seu bem, sempre está lhe fazendo afagos, enfim. Então foi o que Deus fez por nós. Ele entregou a sua vida, e João vai dizer o seguinte: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. João vai dizer, olha, não há como nós não reconhecermos, deixarmos de amar, porque nós reconhecemos o seu amor e tudo o que Ele fez por nós. Quando nós entendemos e enxergamos de fato esta obra de Cristo, enxergamos que Deus se humilhou, veio este mundo para salvar a nós que estávamos perdidos, debaixo de condenação, fez isso por nós, não há como não retribuir também com amor. E assim nos chama, o amor de Cristo nos chama a essa relação de gratidão, amor e serviço. Vejam o que o apóstolo também Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós somos chamados, na demonstração deste amor, a uma vida de gratidão, de amor e serviço. Serviço a Deus. Porque é um reconhecimento de um amor tão profundo e tão grandioso, que Paulo usa a palavra de dizer que este amor de Cristo nos traz um constrangimento em reconhecer de que Ele morreu por mim. Morreu por mim. E aí nos chama a uma morte também. Mas uma morte da carne. Uma morte em que morremos para nós mesmos, morremos para o mundo para servir a Cristo. Ou seja, Cristo deve se tornar prioridade e o bem maior na minha vida. Então, na celebração da ceia, nós somos chamados a isso, a reconhecermos o sacrifício de Jesus, o seu amor, e reconhecermos que dentro desta obra nós devemos retribuir com gratidão, com amor e serviço. A segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que devemos rejeitar a tentação do diabo e da carne constantemente. Porque a tentação do diabo sempre vai ser nos levar a trair a Jesus. E saiba que o diabo tenta. Tentou o próprio Cristo, né? O diabo, ele tenta. A gente acha que as coisas acontecem por acontecer, mas o mal está aí, meus irmãos. O diabo está trabalhando contra o povo de Deus. Está armando ciladas, armadilhas. E de Judas foi a ganância, né? Pegou ele de jeito e o levou a praticar aí a traição.
Porém, os irmãos precisam ter a consciência de que trair a Cristo leva a perturbação e morte. Foi assim com Judas. Depois de ter traído o Senhor, foi lá, voltou lá diante dos homens que o tinham pago para trair Jesus, jogou as moedas em arrependimento. Eu entreguei aquele homem justo, ele não fez nada de errado, eu entreguei esse homem. E ele diz assim, o texto bíblico: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter a consciência de que o diabo sempre tentará nos tirar da comunhão com Deus. A ceia é chamada comunhão, a mesa da comunhão. E o diabo sempre tentará tirar você dessa comunhão. Por isso, esteja atento às ciladas do diabo, às vozes que não são de Deus, as vozes que capturam o seu coração e a sua mente, te distanciando do Senhor. E são muitas. E a influência maligna está aí no mundo. Coisas atrativas, mas que desagrada a Deus. Coisas que agradam a sua carne, ao seu coração, mas que por certo estará desagradando a Deus. Mas o fim delas é morte. Se afastar de Deus é morte. Se afastar da comunhão é morte. E a ceia chama-nos à consciência da comunhão. Eu sou de Deus, eu pertenço a Cristo e para Ele devo viver. A ceia é um chamado à comunhão. E devemos colocar à prova tudo aquilo que praticamos ou pensamos em praticar que não condiz com esta comunhão. A traição de Judas mostra que, embora possamos estar neste ambiente, podemos estar sendo influenciados a andar distante do Senhor. Rejeite a tentação do diabo e da carne. Rejeite. Lute contra isso. A terceira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos sobre aquilo que Jesus nos ensina aqui, que eu falei sobre Jesus ensina por meio da ceia a humildade e o serviço de uns para com os outros, é que os nossos dons, os dons que Deus nos deu, são para servir o próximo. Deus deu dons à sua igreja, distribuiu dons, e esses dons é para servir o próximo, sem competição, sem briga de espaço, sem querer estar por cima do outro, né? Se achar melhor do que o outro, ocupar espaço de alguém. Não existe. Tem espaço para todo mundo, não existe alguém não está tomando o seu espaço em nada. Existe espaço para todo mundo, porque Deus deu dons à sua igreja para servir uns aos outros. Então sempre vai haver espaço para você servir ao seu irmão. Servir a Deus através do serviço de uns para com os outros. Sempre vai haver essa possibilidade. O texto bíblico diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, e vários outros, em outra passagem, também são relatados. Então Deus distribuiu os dons no meio da sua igreja, para que haja uma plenitude
de maneira que nós possamos ajudar uns aos outros, sem disputa e sem se colocar acima dos demais. E Jesus demonstra isso na humildade, mostrando aos seus discípulos: eu vou partir, vai ficar vocês aí, ninguém vai ser maior do que ninguém aqui não. Então, servir uns aos outros. O que eu vos fiz, praticais também. Eu estou lavando os pés de vocês. Eu estou servindo a vocês. E eu sou o mestre. E eu sou o mestre. Então, o que vocês devem fazer é servir. A ceia é um chamado ao serviço, irmãos. Quando nós sentamos à mesa, Deus nos chama a servirmos uns aos outros, cada um com aquilo que Deus deu. Cada um. Sabendo que tudo que fazemos para a glória de Deus. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. E aquilo que Deus capacitou você a fazer, faça-o. Faça-o para o crescimento do seu irmão, para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. E Deus nos chama a este serviço de humildade. Aquele que quiser ser o maior, sirva, né? Não é esse o ensinamento de Cristo? Então, nós somos chamados a servir. No momento em que lá tive a mãe de dois dos discípulos que foi interceder lá para que os discípulos tivessem posição maior, ia causar um problema com os outros, né? Criou um ciúme lá. E Jesus mostrou que não é bem assim. Então, nós somos chamados na ceia, na celebração da ceia. Jesus fez uma demonstração de humildade, o serviço na humildade. E essa comunhão que Deus nos chama na ceia é para que possamos servir uns aos outros. Se Deus deu capacidade de pregar, pregue o evangelho. Se Deus deu capacidade de exercer misericórdia, de auxiliar os enfermos, de ajudar, enfim, vá fazer esse serviço. Porque na igreja há espaço para todo mundo e há serviço para ser feito e realizado por todos nós. E Deus nos chama a servi-lo através dessa obra, dos dons que Ele derramou sobre o seu povo. No reino de Deus tem espaço, como já disse, para todo mundo. Diz o texto bíblico: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Está lá em Filipenses 2:3. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Gálatas 5:26. Como eu falei, há espaço para todo mundo. O dom que Deus lhe deu é porque Ele sabe que esse dom é necessário no meio da igreja. E você é útil no serviço ao Senhor. E a comunhão, sentar à mesa é isso. Tem espaço para todo mundo, tem lugar. À mesa do Senhor, aqueles que pertencem a Cristo. E o último dado aqui, o último detalhe, reflexão que eu quero trazer para os irmãos, é que Jesus fala da pureza, de que Ele purifica, daqueles que estão em Cristo estão puros. Vocês já estão puros, nem todos, tá? Judas não estava puro, e Jesus fala que a palavra de Deus purifica, né? E eles foram purificados pela palavra, eles creram em Cristo, eles reconheceram a Cristo. E dentro desse aspecto, nós precisamos entender, meus irmãos, que se já somos puros em Cristo, devemos andar em pureza e em santidade. João, ele escreve na sua primeira epístola, dizendo o seguinte: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em outras palavras, Deus nos santifica, mas pede que nós continuemos a andar em santidade. O sangue de Jesus, o seu sacrifício, nos purificou dos pecados. E Ele nos chama a vivermos nessa pureza, em pureza de coração. Foge, Paulo recomendando a Timóteo, né? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então a ceia é um chamado à pureza. É por isso que ninguém pode sentar nela indignamente. É um chamado à pureza. A reflexão é para que ninguém sente à mesa indignamente. E Jesus mostra ali de que aqueles que estão nele estão puros.
estão purificados e devem manter-se assim, andarem em pureza de coração, em verdade, adorando e bendizendo o nome do Senhor, se livrando de tudo aquilo, de tudo aquilo que macula a sua vida com Deus, né? Que traz algo que mancha a sua vida com Deus. Em Cristo, meus irmãos, nós já fomos purificados e santificados, e somos chamados a nos mantermos assim, em pureza de coração, em vida de santidade. Então é algo que nós devemos lutar, ou estar sempre se renovando, ou buscando. A Bíblia nos chama a isso. Então mostra que é uma necessidade contínua, diária, né? E que nós devemos atentar. Então, ao participarmos da mesa, devemos nos lembrar que Deus nos chama a esta pureza. E aqui eu encerro dizendo que vamos sentar nesta noite aqui à mesa, reconhecendo o grande amor de Deus por nós, e devolver este amor através de uma vida de gratidão, de amor e serviço. Deus nos chama aqui para sentarmos à mesa, de maneira que rejeitemos a tentação do diabo e não profanemos a mesa do Senhor com uma vida de traição. Aprendamos que o Senhor nos chama à humildade do serviço, de servir uns aos outros. Quando o Senhor nos chama à mesa, Ele nos chama a esse serviço, a esta humildade de serviço. E também de que não devemos sentar indignamente, mas com o coração puro, voltado para Deus. Que o Senhor nos agracie, meus irmãos, e nos leve a vivenciarmos isso. Somos dependentes de Deus para isso. Que o Espírito Santo de Deus conduza você e a mim a uma vida desta maneira, que com certeza é uma vida que agradará ao nosso Senhor, que tudo fez por nós, se sacrificou em nosso favor. Pastor Wildes.